o título dessa mensagem é Desatando Destinos. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim: o teu destino vai desatar hoje. Fala assim para a pessoa do outro lado: o teu futuro vai romper hoje. Você não vai perder um dia. Eu declaro que você não vai ficar andando em círculos. Você vai viver todos os dias aquilo que Deus tem para a sua vida. Porque, gente, tem algumas pessoas que perguntam para a gente que é pastor: pastor, você acredita em predestinação? Predestinação é meio que um tema polêmico da palavra de Deus. E eu, claro, dadas as suas ressalvas, não tem como eu, Samuel, como pregador da palavra e conhecedor da palavra, dizer que não existem coisas predestinadas. O Salmo 139, versículo de número 16, ele diz que os olhos de Deus nos viram quando a gente ainda era uma substância informe no ventre da nossa mãe, e todos os nossos dias foram escritos quando nenhum deles ainda havia. Por isso que eu digo: o negócio besta é você ficar com medo de morrer. Para de ter medo de morrer, porque você só vai morrer quando chegar o dia que Deus determinou para você morrer. Todo mundo pensava que ia morrer no Covid. Quem pensava que ia morrer no Covid? Você não pensava não? Só eu que pensava que ia morrer. Enfim, muita gente pensava que ia morrer no Covid. Lá em casa mesmo eu tenho uma mãe e duas tias que elas não andaram na arca de Noé, mas pisaram na lama do dilúvio. E eu falei assim: meu Deus, dá vida minha mãe, minhas tias, para que elas possam viver. E para a glória de Deus, eu passei semanas preocupado, totalmente desesperado. Todo mundo lembra como é que foi o começo daquela pandemia? A gente lavando quilo de arroz com álcool. Vocês lembram? A gente lavando na pia, para poder não deixar nenhum familiar nosso pegar nenhum vírus. E para a glória de Deus, debaixo do sangue de Jesus, está lá, a minha esposa está em Fortaleza, ela acabou de mandar uma foto, que está lá minha mãe e as minhas duas tias, gordinha e corada, assistindo esse culto. Sabe por quê? Porque o que a caneta de Deus escreveu para a sua vida, borracha de cão não apaga, e corretivo do inferno não borra. Está escrito. E você precisa entender que a nossa missão como homens e mulheres de Deus, que dependem de Deus, que creem em Deus, que vivem debaixo da vontade de Deus, a nossa missão não é criar o nosso futuro. A nossa missão é nos submeter em obediência e receber o futuro que Deus criou para nós. Porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E é isso que nós precisamos entender, que existe sim coisas determinadas para nós, que existe um destino. A sua mãe, quando você foi nascer, ela não sabia a cor dos seus olhos, a cor do seu cabelo, ela podia não ter essa informação, mas Deus sabia que hoje, dia 9 de abril de 2024, você ia estar sentado nessa cadeira ouvindo essa palavra. Eu não sei você, mas eu fico tranquilo em saber que o meu futuro está na mão de Deus. Eu sei que Ele está no meu amanhã, mas o que eu e você precisamos entender é que nós precisamos estar atentos para colaborar com aquilo que o Senhor está fazendo na nossa vida. Tem gente que às vezes acha que vai conquistar vitórias de Deus na sua vida, espiritual, sentimental, financeira, familiar. Tem gente que acha que vai conquistar só com a força do seu braço ou com o suor do seu rosto. Ei, às vezes Deus está querendo que você se esforce menos e obedeça mais. O negócio sem futuro é você ficar colocando intensidade aonde Deus não te mandou colocar. 40-0, depois do zero, continua sendo zero. Ou seja, não coloque intensidade onde não tem nada. Para de ficar tentando forçar a barra ou uma porta de um destino que não é o seu. Para de se comparar, para de querer fazer o que todo mundo está fazendo. Você não tem que fazer o que todo mundo está fazendo, você tem que fazer o que Deus já determinou que você faça. Porque você é único. E quando eu falo sobre você ser único, eu falo com conhecimento de causa. Porque eu nasci gêmeo univitelino. Eu tenho um irmão gêmeo que é a mesma cor do olho, mesma cor do cabelo. A única diferença é que eu sou 5 centímetros mais alto e 10 quilos mais magro, para a glória de Deus. Mas fora isso, nós somos idênticos. E quem conhece o meu irmão, que sabe que ele é uma grande bênção, eu honro e louvo a Deus pela vida dele, sabe o quanto Deus usa ele. E eu louvo a Deus, porque mesmo a minha família, no início da nossa infância, adolescência, não tendo tido muita sabedoria, inclusive não fiquem magoadas que estão assistindo o culto, Thaís, conversa com elas aí agora, para elas não ouvir o que eu vou falar. Mas a minha família, infelizmente, quando a gente era criança, por nós sermos gêmeos, quando eles vinham saber da nossa nota do boletim, a minha mãe falava: Samuel, tu tirou quanto? Aí eu falava: tirei 7.
Em vez dela me honrar pelo meu 7, sabe o que ela falava? O teu irmão tirou 8. Então, sem perceber, por falta de sabedoria, psicologia, cursos, a minha mãe e a minha família, sem perceber, começou a tentar colocar uma competição entre mim e meu irmão. Competição essa que, se a gente não vigiar, dura até hoje. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? E um dos maiores sabotadores de destino é a comparação e a disputa. Sabe por quê? Porque o que é teu, tu não precisa disputar com ninguém. É teu e pronto. Tem gente lutando por um ministério. Eu vou brigar por isso aqui. O que é teu, tu não conquista com luta. O que é teu, tu conquista com obediência e dependência de Deus. Às vezes a moça está namorando com um rapaz que não sabe se quer ela ou se quer a torcida do Flamengo. Se estão brigando por alguém, entrega isso. Larga de mão isso. Para de sofrer. Não sei porque toda vida me usa para solteiras. Ei, minha irmã, você não é copo descartável, nem fruta podre final de feira. Se posiciona, se valoriza, se coloca no teu lugar, porque o que é teu não vai ter dúvida, vai ter convicção. Aleluia. Então hoje eu quero trazer para você uma palavra para poder te posicionar nisso, para você entender que Deus tem um destino para a sua vida, e para você viver esse destino, você precisa obedecer algumas fases desse processo. Olha o que a palavra de Deus fala em 1 Samuel capítulo 9. Abre comigo a sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 9. E enquanto você abre, eu já quero dizer que esse personagem sobre quem eu vou pregar, eu confesso que é uma pessoa que eu negligenciei muito na minha vida. Porque infelizmente nós seres humanos, a gente tem a mania de rotular as pessoas. Se as pessoas erraram em uma determinada área, a gente rotula e não quer mais saber dessa pessoa. E esse rei sobre quem eu vou falar, que é o rei Saul, todo mundo sabe que infelizmente ele terminou a vida dele de maneira fracassada, porque a Bíblia fala que ele desobedeceu a Deus e ele se perdeu do seu propósito no meio do caminho. Porém, o início do chamado de Saul é algo sobrenatural que eu nunca tinha parado para meditar. E como Deus falou comigo sobre a forma com a qual Saul se tornou rei. Saul se tornou rei por causa de 3 coisas, pelo menos, que ele fez, e ali o destino dele foi desatado. E eu quero que você aprenda sobre isso hoje, porque eu quero declarar sobre a sua vida, meu irmão, que você não vai ficar vivendo a vida de outra pessoa, não. Você vai viver a sua. Você não vai ficar lutando por uma coisa que não é para você, não. Você vai lutar pelo que é seu. Você não vai ficar perdido, trocando de faculdade de cada 2 anos, não. Você vai ter uma direção clara do que é que Deus tem para a sua vida. Eu profetizo que você não vai mais perder tempo, nem vai ficar andando em círculos. Deus vai te mostrar o teu destino de uma vez por todas. Olha como é que começa a história do rei Saul. 1 Samuel capítulo 9, versículos 1 a 3, que diz assim a palavra: E havia um homem de Benjamim, rico e influente, chamado Quis, filho de Abiel, neto de Zeró, bisneto de Becorate e trineto de Áfia. Apresentou a família toda, não tinha nem necessidade, mas enfim, a Bíblia. Ele tinha um filho chamado Saul, jovem de boa aparência, sem igual entre os israelitas, de modo que os mais altos batiam nos seus ombros. E aconteceu que as jumentas de Quis, pai de Saul, extraviaram-se ou perderam-se. Então ele disse a Saul: chame um dos servos e vá procurar as minhas jumentas. Eu não vou mentir para vocês que eu me identifico com essa palavra, que eu sou do Ceará. E no Ceará tem muito jumento. No Ceará tem muita jumenta. Então quando eu fui ler essa passagem, que tem a ver com a fazenda do pai de Saul, eu achei interessante essa reflexão. A Bíblia fala, e eu vou tentar ser bem prático, porque o tempo está correndo essa noite, mas eu vou tentar ser bem objetivo. Você sabe quando a gente fala que vai ser prático, mesmo eu estando na velocidade 2 do WhatsApp, como você percebe a velocidade que eu falo, ainda assim eu me atraso um pouco, mas eu vou tentar ser prático essa noite. A história de Saul, que foi levantado para ser ninguém mais, ninguém menos do que o rei de toda a nação, o presidente da nação, não começou de uma maneira gloriosa. Sabe como é que começou? O dia que Saul descobriu que ia ser rei, com o pai dele acordando pela manhã e dizendo: meu filho, sumiram minhas jumentas e eu preciso que você vá atrás das minhas jumentas. Irmão, presta atenção no que eu vou te falar.
A Bíblia já começa o capítulo dizendo que Quis, pai de Saul, era rico e tinha muitos funcionários. E vamos ser sinceros, você procurar jumenta não é um trabalho legal. Você ter que caçar jumenta no meio de fazendas que você não sabe nem onde é que elas estavam, nem há quanto tempo elas estavam sumidas, era no mínimo um trabalho enfadonho e cansativo. E Saul, como príncipe herdeiro, ele tinha 1000 motivos para falar: pai, quer saber de uma coisa? Eu não vou atrás de jumenta nenhuma não, porque o senhor tem muitos funcionários, manda um funcionário ir. Mas a Bíblia fala que Saul resolveu obedecer, e ele disse sim para o pedido ordinário do seu pai. Falou: papai, você quer que eu vá procurar suas jumentas? Pois eu vou procurar essas benditas jumentas. E o que você vai ver mais na frente da história, quando a gente caminhar um pouco, é que naquele dia o profeta Samuel estava orando em outra cidade, e Deus visita o profeta Samuel e fala: Samuel, é o seguinte, eu ouvi o clamor do meu povo que está pedindo por um rei, e eu vou levantar um rei. Está vindo um rapaz da terra de Benjamim atrás de umas jumentas. Quando ele chegar, avise a ele que as jumentas foram encontradas e que ele será o rei de toda a nação. Pastor Samuel, eu não entendi ainda onde é que você quer chegar. Pois eu vou ser bem prático e objetivo em te dizer. Sabe onde é que eu quero chegar? Que Saul começou o dia procurando jumenta. Ele saiu de casa para procurar jumenta, mas só por ele estar sendo obediente a algo ordinário que o pai dele mandou ele fazer, ele voltou para casa ungido rei de toda a nação de Israel. Não entendi, está se fazendo de tolo. Pois deixa eu desenhar para você que tem dificuldade. Tem gente aqui que está querendo viver um destino extraordinário, que está pedindo a Deus uma promessa gigantesca, e a promessa está longe de se cumprir. Sabe por quê? Porque você não é fiel nas coisas ordinárias e pequenas que Deus coloca na sua mão para fazer. Porque tem gente que quer viver coisa grande. Todo mundo hoje em dia, nessa nossa geração, que em um clique você resolve tudo, que você lança uma música e às vezes viraliza em um dia. Tem gente que acha que o sucesso é uma coisa rápida para fazer, o sucesso é uma coisa rápida para viver. Mas só a Valesca sabe o testemunho dela, de quantos anos ela esperou para fazer sucesso da noite para o dia. Eu quero declarar que de fato vai ter um dia, como aconteceu na vida de Saul, que a tua vida vai mudar em 24 horas. Que vai ser um romper. O que demorou anos para você receber, o que faz anos que você ora, o que faz anos que Deus te promete, vai acontecer em menos de uma semana. Vai acontecer de uma vez. Só que o detalhe é que você não sabe quanto tempo de processo vai existir para você chegar a esse lugar. Então o que eu e você precisamos entender essa noite, que Deus te trouxe aqui para te falar, é: para de ficar perdendo tempo só admirando a corrida dos outros, só profetizando as grandes vitórias, e seja fiel ao que Deus colocou na sua mão hoje. Seja humilde. Gente, eu não vou mentir para vocês não. Sinceramente, se eu sou Saul, eu corria um grande risco de ter perdido o reinado. Porque eu sou uma dessas pessoas que, se meu pai manda eu caçar jumenta, cheio de funcionário, eu dizer: é o que, pai? O senhor não tem o que fazer não. Mandar eu caçar a jumenta. Só que entenda, as jumentas foram um pretexto que Deus achou para marcar um encontro entre Saul e o profeta Samuel. Meu amigo, essa palavra tem me impactado de maneira muito forte. Sabe por quê? Porque tem muitas pessoas que querem viver coisas grandes de Deus, quando na verdade Deus está esperando você fazer coisas pequenas para que Ele possa te honrar. Sabe? Tem um testemunho que tem tudo a ver com essa palavra, que eu lembrei claramente, que é de um amigo meu lá de Fortaleza, que há uns anos atrás, pelo menos 10 anos, esse menino com 18, 19 anos de idade, chegou para mim e falou assim: Samuca, tu conhece todo mundo em Fortaleza, arranja um emprego para mim? Aí eu peguei e falei assim: mas tu tá na faculdade? Não, tô não, mas Deus vai providenciar. Eu falei: mas tu tá estudando? Não, tô não, mas vai dar certo. Aí eu movido de compaixão, e porque eu gostava muito da criatura, peguei e falei: tá bom, vou atrás. Minha gente, eu lembro como se fosse hoje, que eu saí da minha casa, fui numa concessionária estourada de carro que tem em Fortaleza, que tinha um grande amigo meu que era gerente, e falei: fulano, eu estou precisando de um emprego pro... Quase que eu disse o nome do menino, vai que ele está assistindo. Do fulano, não vou entregar ele não. Até hoje ele me acompanha, né? Preguiçoso. Enfim. E aí nessa brincadeira, eu fui atrás, pastor Sidney, do emprego pro menino.
Cheguei lá, sentei com meu amigo, gerente da concessionária, e falei: é o seguinte, você gosta de mim? Claro, Samuca, eu te amo. Falei: pô, eu estou precisando de um emprego, que é mesmo que ser para mim. É para um grande amigo meu. Eu queria que tu colocasse ele aqui no salão da tua concessionária, porque ele vai ser o maior vendedor daqui, profetizando pela fé. Aí ele virou e falou assim: mas ele tem quantos anos? Eu falei: 19. Aí o gerente da concessionária, que era de fato uma grande concessionária, falou: não, amigo, ele é muito novo, ele tem pelo menos experiência. Aí eu falei: tem não, mas eu boto a mão no fogo por ele. Ele é bonito, simpático, desenrolado, vai vender demais. Aí ele virou para mim e falou assim: não, Samuca, eu não sei se eu vou conseguir isso não, porque é uma responsabilidade muito grande. Eu falei: por mim, cara, por mim. Aí ele virou e falou assim: pois tá, pois eu vou fazer uma experiência com ele. Eu falei: tá bom, e quanto é que ele vai ganhar? Aí o meu amigo falou: é um salário mínimo e as comissões dos carros que ele vender. Aí eu, que não tinha experiência com venda, falei: eu acho que isso é justo, né? Ele mais do que é justo. Aí beleza. Saí de lá, irmão, pulando, parecia que eu que tinha sido contratado. Você não tem noção da alegria não. Quem é que já fez algo por alguém que você ficou mais feliz do que a pessoa? Pois eu saí feliz, marquei logo um McDonald's para poder contar para o menino a novidade. Paguei a Mac oferta para ele, tudo grande. Batata, hambúrguer, coca. Porque eu ia comemorar, para dizer para ele que ele tinha conseguido um emprego. Quando eu chego lá, eu falei: fulano, vamos hoje vamos lanchar mais tarde, que eu tenho um negócio para te contar. Chegou, quando ele chegou, ele já chegou empolgado. Eu falei: fulano, tu não tem noção, consegui teu emprego. Aí ele: glória a Deus, aleluia. Eu falei: pois é, onde é que vai ser? Mano, aí eu peguei e falei assim: é uma concessionária top. Falei o nome da concessionária. Ele: meu Deus, top mesmo. Falei: pois é, pois dá glória a Deus que Deus abriu a porta para ti. Aí ele virou e falou assim: mas eu vou ganhar quanto? Aí eu virei para ele e falei: um salário mínimo, e você vai ganhar a comissão dos carros que você vender. Muito justo. E você vai ganhar muito, que você vai vender muito. Irmão, na hora a cara do menino murchou, quando eu falei que era um salário mínimo. Ele olhou para a minha cara, eu nunca vou esquecer. Ali foi aprendizado para a minha vida. E falou assim: não, eu não sinto que isso ainda é o que Deus tem para mim não. Depois de 4 horas eu convencendo o dono da concessionária. Aí eu olhei para a cara dele e falei assim: não, amigo, mas começa, que tu vai ver como Deus vai abençoar. Não, estou sentindo de Deus não, mano. E sabe o que eu aprendi com isso? Que tem muita gente que não chega a lugar nenhum porque não tem humildade para começar por baixo. Tem muita gente que nunca vai ser grande porque não é humilde para ser pequeno e crescer com Deus. E isso não é só na vida financeira não, isso é em todas as áreas da sua vida. Ah, pastor Samuel, mas Deus falou que eu vou pregar para a multidão. Se tu não tem coragem de ir para um hospital pregar para uma pessoa doente, quando é que tu vai pregar para uma multidão? O mesmo Jesus que pregava para a multidão era o mesmo Jesus que pregava para a mulher samaritana sozinha no poço e atravessou um rio enorme para pregar para um endemoniado gadareno. Se Deus tem uma promessa para você que vai fazer você chegar num lugar alto, primeiro comece a ser fiel no lugar que Deus te colocou. Seja obediente hoje, honre a Deus hoje. Sabe, gente, infelizmente a gente ouve tantas pregações de vitória, e de fato a gente tem que ouvir, mas a gente acaba se perdendo. E a gente pensa que para Deus nos abençoar em alguma área da nossa vida, para Deus nos levar para um destino de vitória, de honra, de grandeza que Ele tem para nós, é num passe de mágica. É uma palavra profética. Tem gente que o profeta vai até e fala assim: terra, 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 o Senhor manda te dizer que tu vai ser tremendo, que Deus vai te abençoar. Eu vejo muita prosperidade, eu vejo você ficando muito famoso. A pessoa cai no chão arrebatada, feliz com a promessa. Só que mal sabe esse inocente que quando Deus promete e aponta algo grande, quanto maior for a promessa, maior vai ser o processo. Tem gente que quer ter influência. Pô, deixa eu dizer uma coisa: você quer ter influência? Se prepare, porque quanto maior a influência, maior é a perseguição. Diga assim: fala Deus. Tem gente que não consegue aguentar uma crítica e quer que Deus coloque ela para ser seguida por 500 mil de pessoas. Ainda bem que eu vim. Essa palavra é para você. Deixa eu te dizer, não para você só, irmão, viu? É para todos. Mas escute, deixa eu dizer uma coisa para você. Antes de Deus cumprir a grande promessa e o destino que Ele tem para a sua vida, Ele vai provar o nível da sua obediência no lugar que Ele te colocou. Para de ser exaltado, para de perder
as tuas promessas para te sabotar o teu destino, achando que Deus te esqueceu. Deus não te esqueceu não, é normal esse processo. Pastor Samuel, mas Deus falou comigo faz 5 anos e ainda não aconteceu, é porque você não está pronto. Então, em vez de você focar no tempo que você espera, foca no teu processo. Fala: Senhor, o que é que está faltando em mim? Me conserta, me corrige, me converte, me transforma, alinha meu coração, me torna humilde, quebra a arrogância, arranca o orgulho e me prepara para aquilo que o Senhor me prometeu. Sabe, queridos, se as coisas com Deus já fossem para começar grande, vocês nunca pararam para prestar atenção não? Que se fosse para tudo na nossa vida começar já grande, Jesus já tinha descido da terra com 30 anos na asa de um anjo. Jesus tinha muito bem, ele pegava 2 anjos, subia assim numa carruagem de fogo e descia com 30 anos, já pulava no Rio Jordão. Cheguei, João, para ser batizado, com 30 anos de idade, com a barbazinha dele bonita. Mas não, a Bíblia fala que o Filho do Deus Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso, que habitava em uma glória inacessível, ele vem à terra através da semente da mulher. Ele se aperta no útero de uma mulher chamada Maria, se torna um bebê, nasce, é criança, é adolescente, passa 30 anos para se manifestar. E com 30 anos, quando ele foi batizado, que a voz de Deus falou: esse é o meu filho amado em quem se compraz a minha alma. Você pensa que ele já saiu para a primeira cruzada com 30 mil pessoas? Não, ele foi levado pelo Espírito para o deserto. 40 dias de deserto, jejum e tentação do cão no final. Aí você, crente, em 2024, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado, não aguenta esperar 5 anos de processo. E Deus está dizendo para você: tem gente aqui que ora toda noite para Deus acelerar o processo. Só que eu, Senhor, não vou acelerar o processo. É você que tem que acelerar a tua obediência para poder eu te levar para o teu destino. Obedeça. Aleluia. Saul só foi ungido como rei porque ele saiu para caçar jumenta. Olha para a pessoa do seu lado com muito respeito e cuidado com o que você vai falar, e diga assim para essa pessoa: vá caçar as suas jumentas. Olhe para a pessoa do outro lado e fala assim: vá procurar as jumentas que Deus está mandando você ir atrás. Sabe por quê? Porque eu não sei o que Deus está pedindo de você hoje, mas se você for fiel, você vai ver o quanto Deus vai te honrar. Pastor Samuel, mas o meu chamado é no púlpito. O chamado de ninguém é no púlpito. O púlpito é um transbordo daquilo que Deus tem. Hoje eu estou com 36 anos de idade, me converti com 15. E quando eu comecei a pregar, tanto eu como meu irmão gêmeo, as pessoas nos vinham pregando com 16, 17, 18 anos. E no final dos congressos, lá no Nordeste, dos congressos da Assembleia de Deus que eu pregava, aí o pessoal falava no final: ei, esses meninos são filhos de que pastor? Mal sabia eles que a minha família era católica, apostólica, idólatra romana. Toda a família. E sabe o que é interessante? É que eu e o meu irmão nunca tivemos pai pastor, mãe pastora, nem babá profeta para cuidar da gente a infância toda. Nós não tínhamos o menor motivo para ser crente, muito menos pregador da palavra. Mas deixa eu te dizer uma coisa: não é sobre o teu passado, não é sobre a família que você nasceu, não é sobre a tua capacidade, não é sobre aquilo que você tem condição de fazer, é sobre a escolha de Deus. Se Deus te escolheu para alguma coisa, esse negócio é para você. É você. Pastor, mas eu não sou capacitado. Eu tenho certeza que tem pregador muito melhor do que eu para estar aqui nessa igreja, mas Deus me escolheu. E eu não fiz um puxadinho para estar aqui não. Eu estou aqui porque Deus me colocou. Ah, pastor Samuel, eu tenho certeza que nada é unânime. Nenhum pregador é unânime. Tem gente que gosta mais de outros pastores pregando. Só que, meu amigo, com todo respeito, e me perdoe, eu não quero parecer orgulhoso, mas se Deus me escolheu para estar pregando nessa terça, você vai ter que me ouvir pregar. Não é porque eu sou bom não. Você talvez seja melhor do que eu, mas nesse momento foi a mim que Deus escolheu. Escute, não foi só Saul não. A Bíblia fala que Davi, quando Deus foi levantar já um novo rei depois de Saul, Deus falou para o profeta Samuel: eu rejeitei Saul, agora eu vou levantar outro rei segundo o meu coração. Vá na casa de Jessé o belemita, que no meio dos filhos dele eu tenho provido um novo rei. Quando o profeta Samuel chegou na casa de Jessé,
estava um almoço do papoco preparado, e Davi nem chamado foi. Sabe onde é que Davi estava? Não era cuidando de jumenta não, estava cuidando de ovelha. O chamado de Deus tem a ver com agropecuária. Enfim, Davi não estava cuidando de jumenta, mas estava cuidando de ovelha. Aí sabe o que acontece? Quando o profeta Samuel chegou na casa de Jessé, ele falou: o Senhor manda te dizer que no meio dos teus filhos ele escolheu um novo rei. Jessé chega a se tremer: meu Deus, você é pai de rei. Pronto, tá aí 7. Mandou passar os filhos dele, Eliabe, o bombado, forte, alto. A Bíblia fala que o meu xará, o profeta Samuel, foi um dos poucos momentos que ele falhou pesado. A Bíblia fala que o profeta Samuel olhou para Eliabe, grande, alto, e fez o que a sociedade faz. Ele olhou na mesma hora e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Samuel nem consultou a Deus, ele já falou com a boca dele e determinou. Aí sabe o que Deus falou? Ei, profeta, me escuta, viu? Não é esse aí que eu escolhi não. Pode mandar ele passar. E tu, profeta, fica na tua e só unge quem eu mandar, porque eu não sou como o homem vê o que está diante dos olhos, eu vejo o coração. Não é esse aí não, manda passar. Meu amigo, passou Eliabe, passou Abinadab, passou Samar, passou os irmãos tudinho. Os irmãos tudo arrumado, tudo chique, pronto para o almoço. E sabe onde é que Davi estava? Fedendo a ovelha, cuidando de ovelha. Davi nem sabia que estava tendo uma festa na casa dele. O bichinho estava lá, cantando com as ovelhinhas: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele estava lá viajando, ele estava lá vivendo a vida dele, ele estava lá obedecendo o pai dele, ele estava lá cumprindo a missão dele. Deixa eu te dizer uma coisa: o que é de Deus para a tua vida, tu não vai se oferecer não. O que é de Deus para a tua vida, tu não vai pedir para alguém te colocar não. Para de se humilhar para homens, vai fazer o que Deus está te mandando, porque a festa que é sua, vão mandar te chamar. O que é seu está guardado. Aleluia. Quando passou os filhos tudinho, Samuel ficou nervoso: acabaram teus filhos? Porque Deus me falou que o rei é teu filho. Aí Jessé virou e falou uma das coisas mais lindas da Bíblia. Se eu pudesse escolher 10 versículos da Bíblia para poder colocar no muro, esse seria um dos versículos que eu mais amo na Bíblia. Jessé olhou para o profeta com cara de descrédito, com cara de frustração, o próprio pai. Meu amigo, se Davi foi rejeitado pelo pai e teve saúde espiritual e emocional para se tornar rei, quem é você para ficar com esse coitadismo a vida toda? Ah, meu pai me rejeitou, minha mãe me rejeitou. Eu não estou aqui para subestimar a sua dor, mas eu estou aqui para te lembrar que eu não sei quem te rejeitou, mas Deus te escolheu. Pode quem quiser ter te rejeitado, Deus te escolheu. Quando o profeta pergunta se acabaram os filhos, Jessé vira e fala uma das coisas mais lindas da Bíblia. Ele vira com cara de descrédito e é obrigado a falar: ainda falta o menor. E a Bíblia fala que o profeta virou e falou assim: pois manda buscar ele, porque enquanto ele chegar ninguém senta para almoçar. Tá lá Davizinho cuidando das ovelhas, tá lá Saul procurando as jumentas, e tá lá a promessa indo de encontro a eles. Davi chega, e quando ele chega, sem entender nada, todo desarrumado, cheio de pelo de ovelha, fedendo. Tudo bom, gente? Boa noite, foi que houve? Boa tarde, o que está acontecendo aqui? Aí quando a Bíblia fala que quando o profeta Samuel olha para Davi, isso não está escrito, mas deixa eu devagar aqui nas minhas ideias. Deixa eu no meu pequeno mundo de Bob. Quando eu leio a Bíblia eu sou criativo. E eu costumo perceber nessas entrelinhas que o próprio Samuel duvidou quando Davi entrou. Quando Davi entra, pequeno, zero aparência de rei, que ele entra, a Bíblia não fala o que é que Samuel pensou, mas a Bíblia fala que Deus se posicionou e disse: levanta e unge, porque é esse mesmo. Sabe por quê? Porque Davi estava ocupado com o que Deus tinha mandado ele fazer. Se Deus falou que você vai ser um pregador nos Estados Unidos e tu não estuda nem inglês, tu é o primeiro que está duvidando da promessa de Deus na sua vida. Só que sabe qual é o nosso problema? Nós cristãos, às vezes a gente gosta de fazer coisas super espirituais. Tem gente, se for para fazer oração, consagração, jejum, vigília, submonte, 40 dias de jejum, a pessoa faz. Só que às vezes Deus nem está querendo uma coisa extraordinária de você. Deus está querendo só que você seja mais mansa em casa para dar um bom testemunho para o seu marido, e você não é. Porque tem mulher que é uma metralhadora na igreja.
jovem que na igreja, meu amigo, bota a roupinha preta, é voluntário. Não estou generalizando, viu, voluntários, por favor. Mas tem jovem que ele é novinho, e para poder ele mostrar para os outros jovens, para as moças que ele está paquerando, ou a moça para os rapazes, ele simplesmente serve todo mundo, coloca a roupinha preta no culto e sai servindo todo mundo. Aí esse mesmo jovem que serve na igreja, chega em casa, a mãe pede para ele lavar o prato que ele come. Sabe o que ele faz? Vira para a mãe que carregou ele 9 meses na barriga e fala: mãe, lave a senhora, eu estou cansado. Deixa eu te dizer uma coisa: se você não tem caráter e honra para cuidar da tua mãe na tua casa, não coloca roupa de voluntário e vem ser hipócrita na igreja, não. Vai cuidar primeiro da tua casa, vai honrar primeiro a tua família, vai ser primeiro fiel no ordinário, para Deus fazer o extraordinário na sua vida. Sirva a quem não tem nada para te oferecer, porque é de Deus que vai vir a recompensa. Deus está falando? Diga assim: fala, Deus. Sabe uma coisa que eu não aguento? Com todo respeito, gente, quando eu fico assistindo minhas pregações, eu falo: meu Deus, eu tenho que ser menos ignorante, eu vou ser mais manso, eu vou ser mais educado. Espírito Santo, me ajuda a falar de maneira mais tranquila. Eu fico vendo as pregações do pastor André. Qualquer corte que você fizer na pregação dele é um Reels, tá pronto, porque ele fala com passado, ele fala direitinho. Quando o pessoal da minha agência lá, que trabalha comigo, que estão até assistindo, vão atrás de um Reels meu, é uma luta, porque a maioria dos Reels eu estou gritando ignorante. Você pode ver que até as fotos na igreja, né, às vezes é uma luta para as meninas conseguirem escolher, porque eu sou muito violento, mas enfim, eu estou falando com amor. Tudo isso que Deus está te confrontando é por amor, porque não tem nada mais perigoso do que você ser consolado em um momento que você precisa ser confrontado. Não tem nada mais perigoso do que pessoas que ficam passando a mão na sua cabeça quando você está precisando ser corrigido para viver o seu destino. A Bíblia fala que Saul foi fiel, mas uma coisa que eu, Samuel, tenho dificuldade hoje em dia, nesses 21 anos, é quando a pessoa chega para mim e fala: pastor Samuel, eu queria saber qual é o meu propósito, ora por mim para Deus revelar, ver se tu vê. O povo pensa que eu sou abafilme, trabalho com revelação instantânea. É o novo, quem tem menos de 30 anos sabe nem o que é abafilme, né? Revelação. Enfim, escute. A primeira coisa que eu pergunto hoje, quando alguém vem me perguntar qual é o propósito da vida dela, eu já pergunto de volta: o que é que você está fazendo? Não estou fazendo nada, estou esperando Deus revelar. A pessoa está 3 anos na igreja, não faz nada para Jesus, não serve ninguém, não abençoa ninguém, não cuida de ninguém, não é generoso com ninguém, e ainda tem a cara de pau de dizer que está orando para Deus mostrar o seu propósito. O nosso propósito não é a gente que encontra, não. O nosso propósito é Ele que encontra a gente quando a gente está ocupado fazendo alguma coisa para Deus. Você pensa que eu comecei a ser pregador? O Senhor já me deu graça para eu pregar para 50 mil pessoas numa praça no Rio Grande do Norte. O Senhor me deu já graça para eu falar lá no Descende, num estádio, alguns anos atrás. O Senhor me colocou para ser pastor na igreja mais tremenda do Brasil, que é a Lagoinha Alphaville. E eu estou aqui nesse púlpito, não porque eu sou bom, mas porque com todas as minhas falhas eu tenho buscado ser obediente. Sabe quando foi eu comecei a pregar? Quando eu tinha 15 anos de idade, e eu pregava numa casa de oração que tinha perto da casa da minha mãe, que o pastor não quis fazer oração nessa casa de oração porque tinha pouca gente. E eu comecei a pregar toda semana, toda terça-feira à tarde, eu ia lá pregar. Só ia 3 irmãzinhas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que eu chamava elas. E eu ia lá, cantava 3 hinos da harpa com elas. Terminava de cantar os hinos da harpa, eu dava uma pregação para elas do papô, orava, ainda pedia para Deus me revelar alguma coisa para elas. Não tinha mais nada para ver para as mulheres, porque toda semana. E estava lá. Eu ia para um hospital público de Fortaleza, de leito em leito, pedindo às pessoas para orar por elas. Muitos que aceitavam a Jesus no leito morriam logo depois. Eu entrava no ônibus voltando do meu colégio, e dentro do ônibus, na volta, do nada, eu com essa minha voz muito tranquila, falava: boa tarde, gente, Jesus ama a vida de vocês. E começava a pregar no ônibus. E é por isso que eu digo para você, que eu não comecei pregando no púlpito.
E que sinceramente o meu galardão maior não vai ser o que eu vou receber do que eu prego aqui na Lagoinha Alphaville. Porque quando você prega para uma multidão e a multidão te aplaude, esse já é o teu galardão. Sabe qual é o galardão mesmo que você vai receber? É o galardão pelas obras que ninguém viu você fazendo, que ninguém te aplaudiu, que ninguém te elogiou, que ninguém fez nada por você, mas quem precisava ver, está vendo. Então, guarde isso no seu coração. Obedeça o que Deus mandou você fazer. O caminho mais curto para a sua promessa é a obediência imediata à voz do Espírito Santo. E já para encerrar, a palavra de Deus fala que quando Saul chega diante do profeta Samuel, quando Saul estava indo no caminho, Deus visita Samuel e fala: está chegando um menino atrás de jumenta. Ele é o novo rei de Israel. Na verdade ele era o primeiro rei que Deus estava levantando. Fala para ele que as jumentas foram encontradas e que ele está sendo ungido para ser rei. A Bíblia fala que está lá Saul procurando as jumentas, nada de achar. Quando ele estava voltando para casa já, a palavra de Deus diz que ele virou para o funcionário e falou: já que a gente não acha a jumenta, vamos voltar, porque meu pai vai começar a ficar preocupado comigo. Quando ele estava voltando, o funcionário deu a ideia: não, vamos ali numa cidade na frente que tem um profeta lá chamado Samuel. O caba revela tudo. Vamos lá pedir uma oração que ele vai revelar onde é que estão as jumentas. Aí falou: tá bom, vamos. E a Bíblia fala que enquanto Saul está chegando, Samuel já está indo para a porta da cidade para esperar por ele. Não sei se você entendeu, mas deixa eu liberar uma palavra sobre a sua vida. O teu nome já está sendo falado em mesas que você nem sonha. O teu nome já está sendo discutido. Tem porta que Deus está preparando para abrir para você e você nem sonha, enquanto você está caminhando debaixo de obediência. Quando Saul chega, que ele encontra Samuel, ele não sabia quem Samuel era, e falou: ei, onde é que mora o profeta? Aí Samuel fala: tudo bem, o profeta sou eu, prazer. Aí ele falou assim: pois eu vim aqui fazer uma consulta a você. Falou: vamos lá em casa, porque Deus já me falou sobre ti. Dorme na minha casa que eu tenho uma palavra de Deus para te dar pela manhã. Mas sobre as jumentas que você está vindo me consultar, Deus manda te dizer que elas já foram encontradas. Olha o nível de precisão profética. Saul se tremeu todinho com 18 anos, 19. Falou: meu Deus, eu vou dormir na casa desse homem, que esse homem revela as mesmas coisas. Quando foi de manhã que ele acorda, ele fala: te ajoelha, menino. E Saul se ajoelha sem entender nada. Quando ele se ajoelha sem entender nada que estava acontecendo, o profeta vira para ele e fala: Deus manda te dizer que todo o desejo da nação de Israel é para a tua casa, é para a tua vida e para a casa do teu pai. Hoje o Senhor te unge como rei sobre toda a nação. Quando ele é ungido, aí vem a parte boa. Ele fica certamente nervoso e fala: como é que eu vou ser rei? Meu senhor, o senhor está errando alguma coisa. Meu senhor, é o seguinte, eu não vim atrás de ser rei não. Eu saí de casa atrás de uma jumenta. Não estou sabendo negócio de rei não. Falou assim: não, mas foi o Senhor que escolheu para ser rei. Sabe o que eu acho mais lindo nas coisas de Deus? É que Deus guarda as coisas mais grandiosas para aqueles que não têm o coração nelas. Davi só foi Davi porque ele não quis ser Davi. Esté só foi Esté porque ela não queria ser Esté. Eu tenho uma frase que eu falo em muitas pregações, que eu amo essa frase, que um dia o Senhor me inspirou, dizendo que Deus ainda vai te dar o que você quer muito, mas antes Ele vai te ensinar a não querer tanto, porque tudo que você quer demais se torna um ídolo no seu coração. A palavra de Deus fala que quando Saul levanta tremendo: meu senhor, e como é que eu vou ser rei? Aí Samuel vai lá e revela o restante do dia e fala: se preocupe não, meu filho, se acalme, vai dar tudo certo. Aquele que Deus chama, Deus capacita. Você vai sair daqui e eu vou lhe dizer tudo o que vai acontecer. Olha o nível de precisão profética. Samuel vira para Saul e fala: quando você sair daqui, você vai chegar num lugar, no túmulo de Raquel, e lá vai ter 2 rapazes, e eles vão dizer para você que o seu pai está preocupado, procurando por você. Receba a mensagem e siga. Quando você seguir, você vai encontrar mais 3 homens mais na frente. Gente, isso não é para quem não tinha um WhatsApp, viu? Porque não deu tempo ele falar assim: gente, galera, ele está indo, fica aí no ponto. Não. Era profecia, era algo que já estava acontecendo no reino espiritual, que Deus preparou. Você vai encontrar 3 homens subindo para Betel para adorar. Um está carregando 3 bolos de pães, o outro está carregando 3 carneiros e o outro está carregando um odre de vinho. O que está carregando pães vai te dar 2 pães. Pega os pães e continua teu caminho. E você vai seguir até uma cidade chamada Gibeá de Deus. Quando você chegar nessa cidade,
Você vai ouvir um barulho de louvor. Vai ter um grupo de louvor que vai estar descendo do rancho dos profetas. Quando você ouvir o louvor, se prepare, porque depois do louvor está vindo um grupo de profetas profetizando. Você vai entrar no meio dos profetas e vai começar a profetizar com eles. E quando você começar a profetizar, você vai ser transformado em um novo homem. Sabe o que essa palavra me ensina? Que quando Deus quer te transicionar, Ele não te joga aos leões. Uma frase que é profética, que eu quero que você guarde para a sua vida, e que essa palavra revela, é que quando Deus quer te mudar de vida, primeiro Ele te muda de mesa. Quando Deus quer transicionar o teu caminho, Ele te levanta da mesa que você está sentado e te leva para uma mesa de profetas, e te leva para uma mesa de líderes. Toda mesa que você está sentado aponta um destino para o qual Deus está te conduzindo. Esteja atento. Mas sabe por que muita gente sabota o seu destino? Porque fica sentado na mesa errada, fica sentado com gente carnal. Deus vai mudar os seus ambientes, Deus vai mudar as suas mesas. E ambientes falam sobre lugares, pessoas e assuntos. Deus vai mudar os lugares que você anda, Deus vai mudar as mesas que você senta, Deus vai mudar as pessoas com quem você se aliança, e Deus vai mudar os assuntos que você conversa. Deus vai te levar para um novo nível, e você precisa estar pronto para viver isso, porque a unção de Deus, o destino de Deus na nossa vida exige isso. Pastor Samuel, não entendi. Vou desenhar. Você está vendo essa água mineral? Quem está vendo essa garrafa de água? Obrigado. Você está vendo essa água mineral? Deixa eu dizer uma coisa para você. Já estou indo, viu, gente? Eu vou acabar. Essa água mineral no supermercado, essa mesma garrafa, custa R$1,99. No restaurante, ela custa R$6,99. No aeroporto, sabe quanto é que a mesma garrafa custa? R$99,90. Estou brincando, R$12. Pensa um negócio que eu pago indignado em Guarulhos, é água. É assim ou não é? E eu te pergunto, é a mesma água ou não é? É a mesma garrafa ou não é? Qual é a diferença? O ambiente que ela está. Deus está falando para você essa noite. Deus está falando com você essa noite. Ei, não é você que é errado. Às vezes é só o ambiente que você está que ainda não é seu. O lugar que você está que ainda não é o lugar que Deus tem para a sua vida. Mesas que não são de Deus na nossa vida nos sabotam, nos entristecem, nos desencorajam. Agora quando a gente está na mesa certa, a gente é encorajado, a gente floresce, a gente frutifica. As pessoas veem até o que a gente não está vendo. A Bíblia fala que para poder Saul viver a transição que ele ia viver, Deus precisou mudar ele de ambiente. Hoje eu prego a palavra de Deus, e na verdade o meu chamado maior é ser profeta de Deus. E algo que eu observo na minha vida desde os 15 anos é que eu, Samuel, fui da Assembleia de Deus muito tempo. Não tem quem diga, né? É tanto que eu estava falando para a Valesca que essa igreja aqui é a igreja de parede preta mais pentecostal que existe. Aqui nós é Pentecoship, Pentecoste com worship. Então eu tenho uma raiz assembleana. E eu por muito tempo, por 8 anos, na igreja que eu congreguei, não estou falando mal da minha igreja, pelo amor de Deus, eu amo minha igreja, que eu fiz parte muitos anos. Mas lá tinha um conjunto de mocidade, que era o conjunto dos jovens. Tinha o conjunto de mocidade, o conjunto de senhoras, o brilho celeste. Tinha lá os conjuntos tudinho, de criança, florzinhas de Jesus. Vinha todo mundo para frente. Quem já foi em alguma Assembleia de Deus que já visitou? E aí cantava os hinos da harpa, depois tinha a saudação. A saudação era tipo uma palavra de honra. Tipo assim, a pessoa não ia pregar, mas dava assim uma saudaçãozinha para o bichinho sentir a vontade, sentir o gosto. Aí depois vinham os conjuntos cantar. E eu, Samuel, com 15 anos, eu tentava me adaptar ao conjunto de mocidade, mas eu não conseguia. Porque os jovens, aqueles lá que eu convivia, só falava bobagem, só falava tolice. Tipo assim, e por favor, não estou generalizando. E aí eu falei, que sabe de uma coisa, eu não vou ser desse conjunto aqui não. Sinceramente, não vou ser. Eu não conseguia me identificar. Resumindo, Samuel e André sumiam, eu e meu irmão gêmeo. Quando a gente sumia, diz onde é que a gente estava.
sentado com os pastores da igreja. Dia de segunda-feira era o dia do ensaio das senhoras. Elas iam ensaiar os louvores que elas iam cantar na semana. E eu e o André sabíamos que antes do ensaio tinha uma oração de fogo. E eu e o André íamos para a oração. Elas iam lá ensaiar. Chile Carvalhais, Cassiane, eis o mar, atrás vem Faraó. E a gente ia. Estava lá, eu e o André com 16 anos. Quando a gente batia na porta da igreja, que as senhoras estavam tudo lá, falava assim: quem é que está aqui? As senhoras estão tudo aqui já. Quando levantavam, era eu e o André. A gente pode entrar? Aí as senhoras: é os gêmeos, deixa os bichinhos entrar, entra. E foi nesse ambiente que eu cresci. E foi esse ambiente que ativou o profeta de Deus que tinha dentro de mim. Foi esse ambiente que me fez levar a sério as coisas de Deus. Foi esse ambiente que me ensinou o poder da oração, o poder do jejum. Se você quer desatar o seu destino, sente nas mesas certas. Para de ficar vindo para a igreja num dia ou 2 dias e andando com gente mundana que está te levando para o inferno. Não tem como você ser noiva de Cristo e ter um caso com o diabo. Não tem como você dizer que tem um compromisso com Jesus no domingo, mas durante a semana você ficar negociando princípios. Você só vai ter tudo de Deus quando Deus tiver tudo de você. Caso contrário, me perdoe, eu não vim aqui para te alisar, eu vim aqui para falar a verdade. Se você só frequenta essa igreja, nada na tua vida vai mudar. Mas se você fizer uma aliança com Jesus e renunciar o que for preciso renunciar por Ele, você vai ver o lugar onde é que Ele vai te colocar. Levante-se das mesas erradas e entre no meio do grupo dos profetas.